Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Felipe de História da Oficina do Estudante. Hoje o nosso encontro é para falar sobre História Geral e vamos falar de um tema atual e que tem grande incidência nos vestibulares: fascismo. Tá preparado? Lápis e caneta na mão. Vamos lá! Bom, a nossa aula de hoje começa falando sobre um tema extremamente importante, como eu falei com vocês no início, tem uma grande incidência nas provas, dos vestibulares, então estou aqui para ajudar você a entender exatamente o que é o regime fascista. Antes de mais nada, é necessário uma contextualização. O regime fascista surgirá logo após o final da Primeira Guerra Mundial, onde havia um sentimento de grande tristeza, descrédito e uma busca, uma ânsia, um desejo pelo nascimento de uma nova ideologia que viesse a se contrapor ao socialismo, que emergia com grande sucesso na Revolução Russa, e também se opor ao regime capitalista, considerado o grande responsável pela grande destruição pela qual a Europa principalmente tinha passado durante a Primeira Guerra Mundial. É aí que nós teremos o surgimento do modelo, do regime, da ideologia fascista a partir daqui. Por enquanto, no campo das ideias, mas que em pouco tempo se tornará um regime concreto, autoritário e ditatorial. Bom, acho que a primeira coisa que você deve saber é a definição do que é o fascismo. Fascismo vem a origem da palavra vem do italiano, faccio. Faccio significa feixe, feixe de lenhas, gravetos. Esses feixes têm uma direta relação com a definição do que é fascismo. Guarda na manga essa informação sobre a origem da palavra porque vai fazer mais sentido daqui a pouco. Bom, quando nós vamos para a definição do que é fascismo, você deve saber que fascismo é um regime no qual determinados conceitos, como Estado, como nação e também como religião, estão acima dos valores individuais. Pode ser que ainda você não tenha entendido, eu vou ser mais claro. Os ideólogos do fascismo criticavam, a ideologia liberal por associar os indivíduos a seres muito frágeis, como se fossem gravetos. Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês. A ideia era de que os indivíduos sozinhos eram como gravetos, frágeis, e que se algo ou alguém exercessem força sobre eles, eles facilmente seriam quebrados. Essa fraqueza, essa fragilidade deveria ser superada com a união de todos. Ao invés de sermos seres fragilizados, passíveis de serem quebrados, nós deveríamos, segundo os ideólogos do fascismo, nos unirmos. E unirmos em grandes quantidades. Deveríamos todos pensar do mesmo jeito. Porque ao invés de ser somente um graveto frágil, ao nos unirmos, nós nos tornaríamos muito mais fortes. Ao sermos mais fortes, a possibilidade de sermos atacados seria muito menor. A ideia de a união faz a força era um dos principais pensamentos da ideologia fascista. Por isso, não seríamos somente um graveto, mas sim um faccio, um feixe, o fascismo. O grande problema, ao se imaginar essa ideologia, é acreditar que existiriam valores universais a serem respeitados, como valores do Estado, ou seja, aquela entidade que deveria garantir o bem-estar de todos, estaria acima dos valores individuais, a nação também estaria acima de todos, a ideia de que a Itália está acima de tudo e de todos é um grande problema. Porque se nós pensarmos na ideia de nação, essa ideia é uma ideia subjetiva. Que nação? Assim como também a religião utilizada como valor universal é um grande problema, porque quando eu digo que Deus está acima de tudo, que Deus? Que Deus é esse? Um Deus que
a pessoa ou determinadas pessoas podem acreditar ou que outras pessoas podem não acreditar, tudo depende da sua interpretação. Contudo, quando eu exerço essa interpretação de modo universal, fazendo com que todos devam pensar e agir da mesma maneira, eu tenho, evidentemente, um regime fascista, totalitário. O regime fascista italiano impôs determinados valores através da força. Regimes como o da Itália, como de Portugal, como da Espanha e mesmo o Brasil, durante o Estado Novo, tiveram muita influência dessas ideias aos quais eu estou mencionando para vocês. A gente pode citar muitas características do regime fascista, como o ultranacionalismo, o culto ao líder, o antiparlamentarismo, a ideia de reprimir sindicatos, censura aos meios de comunicação. Esses são elementos extremamente utilizados durante esse período. Fique atento porque nas provas, nos principais vestibulares, são conceitos cobrados em provas de conhecimento geral. Portanto, tente se familiarizar um pouco mais com eles. Para fechar a nossa aula, creio que seja importante destacar as novas variações do fascismo, porque o fascismo, enquanto processo histórico, esteve restrito entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Porém, vale dizer que há o surgimento de novas ideias fascistas, o que eu particularmente chamo, e outros pensadores acabam usando esse termo, de neofascismo, ou de democraduras, democracias que acabam levando a reboque valores autoritários. Quando nós observamos o questionamento de organismos da imprensa, quando se questionam instituições estabelecidas, instituições jurídicas, e mesmo quando se questiona propriamente as universidades ou mesmo o sistema eleitoral, visa-se enfraquecer as instituições democráticas, claro, olhando e vislumbrando também a possibilidade de uma ruptura democrática. Então, apesar de não existirem exatamente os mesmos valores e o contexto ser absolutamente diferente do fascismo do período entre guerras, cabe a atenção a essas novas variações, a essas novas possibilidades autoritárias que aparecem pelo mundo. Bom, espero ter ajudado você, espero ter contribuído para que você entendesse melhor o fascismo. Se você gostou, dá um like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho que eu tenho certeza que aparecerão vídeos bem legais para vocês. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Um abraço e até mais!